Bom, galera, o mundo inteiro esperou o episódio secreto, né? O dia 7 chegou, a Netflix caiu e não teve nada. Mas a pergunta é, por que tanta gente acreditou que o final original era falso? Hoje a gente vai falar do fenômeno da teoria Conformity-Gate, um fenômeno. Por que a gente precisou acreditar numa teoria gigante pra aceitar aquele final? Esse surto diz muito sobre o final de Stranger Things, mas muito sobre a gente também, ok? E passamos o dia 7, né? O dia em que gente no mundo inteiro jurava que a Netflix ia largar o episódio secreto. O final verdadeiro, né? Revelação de que o episódio 8 era ilusão, que o Vecna tava vivo. Mas, galera, por mais críveis que fossem os sinais, a gente foi enganado e o Conformity-Gate não rolou. Por que a gente quer? Porque parecia tão possível, né? E o que isso tudo diz sobre o final que a gente recebeu, né? E sobre a gente mesmo. Porque sim, a primeira fase do luto é negação. E talvez foi isso que a gente viveu em escala global com Stranger Things. Negação, o luto. O Conformity-Gate virou um fenômeno global, mundial. E não foi só porque, tipo, era uma teoria divertida, não, cara. Não é isso. Foi porque ela nasceu de uma pergunta que dói. Quão ruim tem que ser o final da série pra fã inteira começar a teorizar que o final é fake, entende? Pensa nisso, cara. Quão ruim tem que ser o final da série pra galera inteira começar a pensar que não. Foi tudo uma armação, entende? Pensa, tem que ser uma, tipo, 880 mesmo, tem que ser muito ruim pra galera imaginar que aquilo não foi falso. Ninguém cria essa esperança de episódio secreto, porra, quando o final te satisfaz de verdade, entende? Quando você fica feliz com o final. O mundo inteiro parou pra esperar. E quando não acontece, fica um vazio ridículo, gente, caramba. Caramba, os caras tiveram coragem mesmo. Porra, vou te falar, né? E sim, rolou até caos de acesso. Foi uma enxurrada de fãs de Stranger Things acessando a plataforma ao mesmo tempo, esperando o episódio secreto da temporada final. Agora eu vou falar de uma coisa que pode soar até contraditória, mas eu acho que é o ponto mais maduro dessa conversa. O final nem foi tão horroroso assim. Calma, vamos lá. Não foi aquele desastre nível Game of Thrones ou Lost, ok? Ele foi só um final xoxo, numa série incrível. Mas não foi exatamente horrível, concorda? Como foi Game of Thrones. Pô, galera, não é possível tu falar que, pô, Game of Thrones teve um final melhor do que esse aqui, não. Se a gente olhar os ingredientes, pô, teve tudo, cara. Teve drama, teve superação, teve encerramento emocional, fanservice, teve cara de final, entende? O problema é que Stranger Things foi gigante. E quando uma série vira gigante, ela cria uma expectativa impossível. A gente estava esperando a coisa mais genial do mundo e recebeu um final abaixo da expectativa. Tem uma frase que eu acredito muito que é: a decepção só vem de quem você ama, percebe? E a gente amava Stranger Things. A gente confiava que era sensacional do início ao fim. A gente sempre apostou no espetáculo, sem duvidar. Mas é só nesse contexto que uma decepção consegue vir. Percebe que é assim? Porque se a gente não acreditasse tanto, o final, não ia doer. Aí entra o Conformity-Gate como um mecanismo de defesa coletiva, entende? E o pior é que a gente viu sinais massivos de que ela ia se concretizar. Tudo o que acontecia em volta, ao redor, orbitando essa série, tudo, inclusive off-screen, mostrava que sim, essa teoria ia se concretizar. E a gente estava super satisfeito com isso. Então o que aconteceu com os fãs do Conformity-Gate não é burrice. Isso é amor, cara. Eu acho que é isso. Eu acho que o cara que criou, as pessoas que criaram essa teoria, que foi uma comunidade, mandaram super bem. Fantástico. Fantástico. Independente da satisfação com o final do episódio 8, Conformity-Gate foi sim a prova concreta de que Stranger Things foi gigante, a ponto dos fãs mobilizarem todas as redes sociais num único assunto. Esquece o motivo. Olha só pro fenômeno, olha o que isso fez, cara. Foi uma teoria gigante, milhares de pessoas reassistiram cenas só pra pesquisar pistas. O resultado final foi uma teoria densa, cara, extremamente bem amarrada e geral se empolgando junto. Eu queria muito que tivesse acontecido. Teria sido a coisa mais espetacular da década.